Estamos iniciando a nossa programação de hoje e como convidado nós temos o agrônomo, professor Ronald José Bart Pinto. Ronald, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. O prazer é meu. Bom, o tema hoje da nossa entrevista é transgênicos na agricultura. Qual o conceito, Ronald, de transgenia e o que são transgênicos? Bem, o conceito de transgênico seria um indivíduo que passou por um processo chamado transformação genética, né? Esse processo consiste basicamente na remoção do DNA de um doador, a manipulação desse DNA fora da célula viva, in vitro, que a gente chama, e a inserção desse gene na forma de DNA no hospedeiro, que vai ser chamado então de transgênico. Você passa o DNA de uma planta para outra, então? De uma planta para outra, ou de um micróbio para uma planta, de um animal para uma planta, de uma planta para um animal. Não há restrição alguma no trânsito genético, porque não há cruzamento sexual envolvido no processo. E como surgiu essa ideia de transgenia? Essa ideia surgiu, em primeiro lugar, pela frustração dos pesquisadores nesse trânsito de genes desejáveis de um doador para um receptor, sempre que os dois não pudessem ser cruzados um com o outro. Por exemplo, o trigo é uma planta que tolera o solo ácido, né? A cevada não. Então, para cultivar a cevada, é necessário colocar muito calcário para o pH do solo ficar próximo a 6. E você não pode transferir os genes do trigo para a cevada, porque eles não se cruzam. Então, se você tem uma técnica de fazer essa transferência, ela tem um potencial tremendo, né? Na verdade, o surgimento da transgenia ocorreu com a observação de uma bactéria que infecta plantas e transfere o seu DNA para a planta que está parasitada, fazendo com que a planta fique escrava daquela bactéria e produza as substâncias que a bactéria gosta para viver melhor. Interessante, né, que a natureza faz, né? Espontaneamente nesse caso. Né? O homem está imitando essa bactéria de certa forma. Exato. Né? E quais as principais etapas da transgenia vegetal? Bom, a primeira etapa é constatar o problema, né, na planta cultivada, por exemplo, e em seguida o doador, quem é que tem aquela virtude que está faltando na planta cultivada, retirar o DNA desse doador, cortá-lo em vários pedacinhos com enzimas de restrição e depois identificar, usando sondas, que são como se fossem iscas específicas para cada gene, né? Identificar qual o gene que realmente a gente está procurando. Depois a gente inserta esse gene nas células da planta e depois a planta é convertida em planta adulta por cultura de tecidos. Processo bem complicado. É, né? bastante complicado. Complicado, né? Parece ser fácil, mas é bem complicado. É verdade. E por que esse entusiasmo? Você já falou da mudança de pH do solo, que certas plantas se adaptam a um pH, outras não, e que você pode usar a transgenia para facilitar isso. Então, qual é o entusiasmo, por exemplo, esse entusiasmo todo, no caso dos pesquisadores com os transgênicos? Esse entusiasmo decorre justamente dessa tremenda potencialidade da transgenia. Se você não tem nenhum obstáculo para transferir genes de um micro-organismo para uma planta, ou de uma planta para um animal, ou em qualquer sentido, né, não há nada que impeça, digamos, a obtenção dessa planta melhorada. Por exemplo, sabe-se que os anfíbios vivem sempre na água, a água muitas vezes suja, né, cheia de bactérias e tal. Então o pessoal está pesquisando as enzimas presentes nos sapos, na pele dos sapos, para proteção das plantas contra fungos que atacam a superfície da folha. Não há barreiras, e isso é um motivo de grande entusiasmo para a comunidade científica. Interessante, né? Abre-se um leque muito importante na comunidade científica, né? E quais as limitações, já que você falou nesse tipo de pesquisa, as limitações no caso da transgenia vegetal? Bem, a primeira limitação seria a natureza da característica. Por exemplo, para passar um gene de um doador para o receptor, é necessário um vetor, alguém que carregue esse DNA consigo. E para isso, então, se utilizam plasmídeos bacterianos, se utilizam vírus bacteriófagos, né, cosmídeos e outros
vetores. Os vetores têm uma capacidade limitada de carregar o DNA. Então não pode ser um pedaço de DNA muito grande. E isso significa, na prática, que essa característica tem que ser governada por 1 ou 2 genes apenas. O que é, digamos, inviável para melhorar rendimento de grãos, para melhorar a produção de biomassa, características que são governadas por muitos genes ao mesmo tempo. Então, essa é uma limitação grande. A herança deve ser mendeliana, como a gente costuma falar, né? Uma outra limitação seria a falta de controle sobre o local de inserção desse gene. A gente não sabe em qual cromossomo que ele vai se insertar, a gente não sabe em qual posição do cromossomo, e existe um efeito de vizinhança também, os genes que estão ali do lado, que já faziam parte do hospedeiro, que podem interagir com o gene que vem chegando de fora, caindo de paraquedas ali, né? E além disso, nós não temos controle da dose, ou seja, quantas cópias do gene estão entrando, e da expressão, ou seja, se a expressão daquela modificação na planta vai ser maior ou menor. Isso, por exemplo, foi visualizado em soja, né? A soja transgênica, ela teve uma dificuldade com a quebra do caule das plantas sempre que ela era transgênica. Isso é um efeito colateral que não estava previsto pela empresa, né? Bom, nesse caso, por exemplo, você acredita que manipulando de uma forma às vezes não inesperada, assim, você pode ter um resultado não desejado também? Por exemplo, ter alguma aberração nessa jogada? Exato. A gente espera que as empresas que desenvolvem os transgênicos, elas tenham um monitoramento desses efeitos colaterais. Mas é possível que exista algum escape, né? E aí, então, o produto deveria ser retirado do mercado. Isso aconteceu, de certa forma, com o tomate longa-vida, que era um tomate que durava na prateleira do supermercado muito mais tempo. E o pessoal verificou que ele tinha problemas na parte interna. Então, por fora ele estava perfeito, como uma fruta de cera. Mas por dentro ele tinha limitações. Então, e é possível, é claro, descobrir essas complicações, né? Sim. É de interesse da empresa que o seu nome, a sua reputação não sejam atacados por um produto decepcionante no mercado, né? Bom, até que ponto a indústria está explorando, então, adequadamente esse tremendo potencial da transgenia? E quais os transgênicos atualmente utilizados pelo mundo afora? Bem, de certa forma, é um pouco decepcionante a forma como está sendo utilizada a transgenia. Enquanto ela, por um lado, permite um amplo espectro, digamos, de utilização que seja favorável não só ao agricultor, mas ao consumidor também, na verdade, os produtos atuais são resumidos em 2 grandes grupos. As plantas resistentes a herbicidas, que por sinal são fabricados pela própria empresa de sementes que produz o transgênico, e também plantas que têm toxinas bacterianas e que por isso são mais resistentes a determinados insetos. Então são produtos que agradam basicamente ao agricultor, que é o comprador da semente transgênica, é o cliente alvo da empresa, né? Mas para nós não é uma coisa muito chamativa e realmente poderia ser feito algo a favor da qualidade do produto, algo a favor das propriedades organoléticas, o produto mais saboroso, ou da conservação por mais tempo desse produto. Então, nesse caso, na verdade, não haveria um benefício da qualidade, mas sim da produção, então. Exato, é dada uma ênfase. De produtividade, então. É dada uma ênfase para a facilidade de cultivo daquela planta ou para a resistência daquela planta a herbicidas e a insetos. No caso da soja transgênica, você então, o benefício que traz, ele é resistente, então, qual o processo que faz com que a soja aumente a produtividade com relação ao uso de inseticidas? No caso da soja transgênica, a coisa funciona assim. Eles pesquisaram bactérias capazes de degradar o herbicida, que se chama glifosato, e pesquisaram também plantas capazes de suportar o herbicida sem morrer, né? E isso facilita o cultivo da soja, porque você aplicando o herbicida de forma indiscriminada, atingindo a própria soja, a soja não pode morrer, né? A erva daninha morre, a soja fica olimpicamente
resistente ali. Então eles fizeram isso, eles verificaram quem resistia ao glifosato e passaram esse gene responsável por isso para a soja, né? Então é um mecanismo de controle das ervas daninhas para que a soja não tenha que disputar água, adubos, etc., com uma erva que não devia estar ali. Então, nesse caso, o inseticida, o herbicida, né, no caso, ele elimina todas as ervas daninhas, menos a soja. Menos a soja. Agora, o pessoal está observando que a resistência das ervas daninhas está aumentando, porque existe uma pressão de seleção a favor daqueles possivelmente mutantes que consigam suportar a ação daquele produto. Então, bom, aí a tecnologia vai estar aí à disposição no sentido de melhorar, fazer uma soja com outro gene na jogada, então. Aí então é o mesmo que ocorre em relação aos insetos, né? Toda vez que você controla os insetos de um modo, existe um escape, existe uma multiplicação desses novos indivíduos e um novo foco de infestação com outros atacantes, digamos assim. Ronald, existem riscos ambientais, no caso, associados ao uso das variedades transgênicas? Isso é uma pergunta muito importante que geralmente está em pauta, aí, a preocupação da comunidade, né? Na verdade, em termos ambientais, os transgênicos, eles podem ser perigosos, digamos assim, quando eles podem se espalhar. Dito melhor, quando o gene pode se perder no ambiente, né? Imagine só uma situação de uma erva daninha que consiga se cruzar com a planta cultivada. Isso existe. Existe nas brássicas, né? Existe no arroz e assim por diante. No trigo também. Então, se a erva daninha consegue se cruzar com a planta cultivada e a planta cultivada tem gene de tolerância ao herbicida, pode passar esse gene de tolerância ao herbicida para a erva daninha. E, consequentemente, a erva daninha fica resistente ao herbicida, o que causa um problema novo que não existia antes dos transgênicos. Ronald, para terminar, concluir a nossa entrevista, você é a favor ou é contra os transgênicos? Essa pergunta é muito comum, né? Porque parece até que não existe outra possibilidade. Na verdade, cada transgênico deve ser analisado individualmente, né? Existem produtos que são elogiáveis, como, por exemplo, o arroz mais rico em vitamina A, que já existe esse transgênico, né? Canola rica em vitamina E. O pessoal está desenvolvendo café sem cafeína, o que elimina um problema industrial. Árvores com menor teor de lignina para facilitar a produção de celulose e, portanto, de papel. Então, tem uma série de transgênicos bonzinhos, digamos assim, né? E tem aqueles transgênicos que a gente se preocupa. Uma planta que tem inseticida correndo na seiva o tempo todo, é uma planta que está quebrando o meio ambiente ali, de certa forma, né? Então, a gente tem que olhar caso a caso e aceitar essa tecnologia com o devido cuidado. Eu quero agradecer essa oportunidade que você esteve conosco aqui falando sobre transgênicos na agricultura. Meus agradecimentos mais uma vez. Muito prazer estar aqui.